A Corte Interamericana de Direitos Humanos estará no Brasil este mês e o Jornal da Justiça explica como surgiu e como funciona esse tribunal internacional. Acompanhe na reportagem de Carla Lucena. Proteger os direitos humanos. Esse é o principal objetivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José. O tratado foi escrito em 1969 e entrou em vigor em 1978. 25 países ratificaram o documento, entre eles Brasil, Argentina, El Salvador e Peru. A convenção incorporou a Comissão Interamericana e criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela tem função consultiva quando os países enviam questionamentos e também contenciosa, que estabelece sentenças. Ela surge diante de um esforço que existe no mundo todo para proteger direitos humanos. Então, nesse espírito, nesse ambiente, também se decidiu criar nas Américas um instrumento para a proteção de direitos humanos, que seguia uma lógica regional que já tinha sido inaugurada em 1950 pela Convenção Europeia de Direitos Humanos. Os casos chegam ao tribunal depois de serem apresentados por grupos ou pelo próprio Estado à comissão. Após análise minuciosa de todos os aspectos do caso, inclusive de esgotamento de recursos internos no país, é emitido um relatório para a Corte com o parecer do caso. A partir daí, são realizadas sessões que envolvem audiências e resoluções sobre os processos, além da adoção de sentenças. A cada ano, a Corte faz 4 períodos ordinários e 2 extraordinários. Em média, um caso demora 18 meses para ser julgado. A Corte Interamericana é muito similar à ideia do processo civil. Ela não julga crimes propriamente disso. Ou pelo menos ela não imputa crimes às pessoas. A Corte é formada por 7 juízes escolhidos a partir de uma solicitação do secretário-geral da OEA aos Estados partes da Convenção. Cada país envia uma lista com até 3 candidatos. Eles são eleitos em votação secreta durante a Assembleia Geral da OEA pelos Estados-membros. Ganha quem tiver maioria absoluta dos votos. O mandato é de 6 anos, podendo ser reeleito uma única vez. Atualmente, a Corte é composta por Diego Garcia Sayán, do Peru, que é o presidente da Corte, Manuel Ventura Robles, da Costa Rica, o vice-presidente, Alberto Pérez Pérez, do Uruguai, Humberto Antônio Serra Porto, da Colômbia, Eduardo Villagrossi, do Chile, Roberto Caldas, do Brasil e Eduardo Ferré MacGregor, do México. A Corte Interamericana tem, ao longo da história, escrito uma jurisprudência muito forte, muito apreciada, as decisões são muito bem trabalhadas. Nos últimos anos, a Corte se tornou itinerante para aproximar os trabalhos do Tribunal da população e, desde então, vem realizando sessões extraordinárias em vários países. 15 nações latino-americanas já receberam a Corte. Em setembro, ela passou pelo México, onde mais de 7.000 pessoas acompanharam de perto os trabalhos. E dando sequência às sessões itinerantes, a Corte desembarca aqui no Brasil pela segunda vez. A solenidade de abertura está marcada para o dia 11 de novembro e, de forma inédita, o Supremo Tribunal Federal vai abrir as portas para receber a Corte. O caso que será tratado é a invasão do Palácio da Justiça da Colômbia em 1985 por um grupo político conhecido como M19. Os juízes vão analisar o desaparecimento forçado de 13 pessoas e a posterior execução de uma delas, assim como as supostas detenções e torturas de outras 4. Testemunhas, peritos e vítimas vão ser ouvidas durante a sessão. A gente continua falando da Corte Interamericana de Direitos Humanos e você que está acostumado a acompanhar a doutora Gisele Reis, nossa consultora jurídica, toda quarta e quinta na sessão plenária do Supremo. Hoje ela está aqui com a gente para falar também sobre a Corte Interamericana. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação com a gente. Quando se iniciou a proteção dos direitos humanos no cenário internacional, doutora? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Quando se fala em direitos humanos, é preciso lembrar que esses direitos são os mais importantes, aqueles que dizem respeito a toda pessoa humana, são bastante abrangentes. Dentre eles, o que a gente pode dizer é que englobam o direito à vida, o direito à liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade religiosa. Então, nem sempre está só relacionado com a questão do direito daquele que está com a pena restritiva de liberdade, do direito que deve ser resguardado em relação ao criminoso. Mas são direitos de suma importância e que se aplicam para a proteção de toda a pessoa humana.
Então, isso é importante primeiro a gente mencionar. Quando se fala em surgimento dos direitos humanos, é importante lembrar que eles vieram numa tentativa de tentar afastar pressões e atrocidades que foram feitas sob a vigência de sistemas totalitários, como o nazismo e o fascismo. E aí, dentro dessa perspectiva, em 1948, houve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, no âmbito da ONU, e logo em 1969, dentro desse processo de universalização dos direitos humanos, houve então a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que nada mais é de um documento de extrema importância, que assegura os direitos humanos no âmbito das Américas. Dentro dessa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, houve então o surgimento, a estruturação de um sistema, o denominado Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É claro que cada continente acabou criando um sistema, mas um caso específico do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. No que ele consiste, doutora? Está vinculado à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ele se compõe de 2 órgãos. Eles fazem parte desse sistema interamericano a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O principal objetivo, sem dúvida, é salvaguardar, no âmbito das Américas, os direitos humanos assegurados na própria Convenção. Então, essa é a principal finalidade. A gente ouve muito falar em Comissão e Corte Interamericana. Qual a diferença entre elas? A própria Convenção, ela trata realmente de forma diferente. Quando se fala em Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela está mais direcionada a uma atuação administrativa, é um órgão da Organização dos Estados Americanos, foi criada pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos e tem como finalidade, dentre as finalidades que estão previstas nessa convenção, está de submeter à apreciação da Corte os casos de violação a direitos humanos. Quando se fala em Corte Interamericana de Direitos Humanos, é um tribunal internacional. Não é um órgão da OEA, ele é um órgão independente. Os dois, tanto a comissão quanto a corte, são órgãos autônomos, eles não têm uma estrutura permanente, eles têm um período de sessões ordinárias e extraordinárias. Agora, então, são essas basicamente as características. A corte, propriamente dita, é um tribunal com a possibilidade, inclusive, de aplicar sanções no que diz respeito ao descumprimento, quando ficar comprovado que houve descumprimento aos direitos humanos que foram resguardados no âmbito da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E no caso aí da Corte Interamericana, conta com 7 juízes, né, das Américas, incluindo um brasileiro. Doutora Gisele, quem pode apresentar um caso nessa comissão da Corte? Essa pergunta é bastante interessante, Fred, na medida em que há uma diferença. Na comissão, qualquer pessoa pode apresentar um caso de violação pelo Estado parte da Convenção de Direitos Humanos. Então, qualquer pessoa, qualquer organização, qualquer Estado parte. Então, o acesso à comissão ele é mais livre. Já no que diz respeito à corte, a própria convenção ela traz uma limitação. A apreciação dos casos se dá apenas por Estados partes ou pela comissão. Então, para que a corte efetivamente possa analisar um caso específico de violação aos direitos humanos previstos na convenção, esse caso ele deve chegar ou via Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou por intermédio de um Estado parte que efetivamente tenha aderido a essa convenção e a partir do momento em que ele adere a essa convenção, ele se submete, ele se sujeita à chamada jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas esses casos que chegam à comissão, eles precisam necessariamente passar pelos tribunais do país ou não? Não, não precisa. Na verdade, não precisa passar pelos tribunais, mas melhor dizendo, é preciso que se esgotem todas as vias no direito interno. Uma das exigências previstas na Convenção Interamericana de Direitos Humanos é que a Corte ela só vai atuar quando não há mais possibilidade de solução do caso no âmbito do direito interno. Então é preciso, isso a gente inclusive viu na reportagem da Carla, ela chegou a mencionar que somente após esgotadas todas as vias internas de solução daquele caso de violação de direitos humanos é que o caso pode chegar à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então um dos pré-requisitos é que isso já tenha sido passado pelas vias inferiores, pela justiça interna e que não tenha efetivamente alcançado uma solução efetiva. Essa sessão extraordinária que vai acontecer aqui na segunda semana de novembro no Brasil, ela será pública, doutor? Será pública. Ao contrário das sessões para deliberação, para julgamento propriamente dito dos casos, os julgamentos, quando os juízes efetivamente deliberam sobre a procedência ou improcedência daquela violação, essa sessão é secreta. Mas essa sessão extraordinária, que será realizada
no Brasil, ela é pública e ela vai servir de suporte para o julgamento dos magistrados. O que será feito nessa sessão? Será, na verdade, a oportunidade em que vítimas, em que as partes, em que testemunhas e até mesmo peritos poderão ser ouvidos. E o momento de extrema importância é a oportunidade que será dada para os advogados e representantes dessas pessoas, para que eles possam apresentar suas alegações finais, apontando aí os fundamentos tanto relacionado aos fatos, quanto os fundamentos jurídicos em relação ao caso. Tá certo, doutora Gisele. Obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente volta a conversar na semana que vem. Ok, Boa até tarde, lá. bom Boa fim tarde. de semana. Veja agora como fazer a inscrição para participar da sessão da Corte que será realizada aqui no Brasil. Veja. Para participar, basta acessar o site corteidh.org.cr/Brasil, clicar no ícone Inscrição, preencher os campos obrigatórios e imprimir o comprovante. A Corte Interamericana estará no Brasil a partir do dia 11 de novembro. A cerimônia de abertura será no Supremo Tribunal Federal e você pode se cadastrar para as sessões públicas que acontecerão nos dias 12 e 13 no Tribunal Superior do Trabalho, onde a Corte vai discutir os casos dos desaparecidos que ocorreram durante a tomada do Palácio de Justiça da Colômbia, em 1985. Podem ser feitas inscrições também para o Seminário Internacional, que será realizado no dia 14, no Tribunal Superior Eleitoral. A cobertura do evento com transmissões ao vivo, você acompanha aqui na TV Justiça.